tudo bem? Galerinha do sexto ano, professor Pedro, língua portuguesa com vocês aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar da classe de palavras adjetivo, tá bom? Adjetivo, ele tem a função de caracterizar o substantivo, tá certo? Na aula anterior, a gente estudou sobre substantivo, então, dando continuidade às 10 classes de palavras que a gente tem que estudar, sendo 6 delas variáveis, 4 delas não variam, tá certo? 6 delas variam, professor, mas variam em quê? As classes de palavras que variam, elas variam em grau, gênero e número, tá certo? Hoje a gente vai estudar umas delas que variam em grau, gênero e número, que é o caso do adjetivo, tá certo? A função do adjetivo é atribuir característica ao substantivo. Características que são qualidade ou de estado, mas ele tem a função de caracterizar. O adjetivo tem a função de caracterizar o substantivo. Ele é uma classe gramatical variável, tá certo? Como eu já expliquei, varia em grau, gênero e número. E os tipos variaram. Os tipos são adjetivo simples, adjetivo composto, adjetivo primitivo e adjetivo derivado, tá certo? O adjetivo simples, ele apresenta um só radical. Preto, magro, pobre, triste. É um adjetivo simples. É uma qualidade, tá certo? Vamos dizer, uma qualidade, uma característica, é algo que vai caracterizar o substantivo. O adjetivo composto, ele apresenta mais de um radical. Luso brasileiro, separado por hífen. Luso brasileiro, 2 radicais. Ele é composto. E tem também super interessante, tudo junto. Super interessante, né? Tudo junto. No caso, a revista super interessante. Tudo junto também é um exemplo de adjetivo composto. Temos o adjetivo primitivo, que dá origem a outros adjetivos. Bom, alegre, puro. São exemplos de adjetivos primitivos. No caso do adjetivo derivado, palavras que derivam de substantivo ou verbo. São exemplos de escultor, esculpir, do verbo esculpir, e formoso, do substantivo formosura. Tá certo? Então, aí exemplos de tipos de adjetivo. Simples, composto, primitivo e derivado. Tá certo? Agora, sobre a locução adjetiva. O que vem ser justamente essa locução adjetiva? Locução adjetiva são, vamos dizer, 2 palavras com função de adjetivo, tá certo? A palavra, justamente, locução adjetiva, ela vem do latim, que vem a significar justamente um modo de falar. Quando eu digo, por exemplo, amor de mãe, amor materno, é o modo de falar. Eu posso tanto falar amor de mãe, a locução adjetiva, ou amor materno, tá certo? Amor de pai, amor paterno, né? São exemplos de locução adjetiva. É a união de 2 ou mais palavras que possui o valor de adjetivo, tá certo? No caso, o adjetivo, a locução adjetiva. O adjetivo pátrio, ele vem justamente para quê? São grafados, tá certo? Com letras maiúsculas. O adjetivo pátrio, por exemplo, piauiense, teresinense, né? Brasileiro, americano, caracterizam pessoas ou coisas de acordo com suas origens. Isso é justamente adjetivos pátrio, tá certo? Quando eu digo João é de Teresina, então João é teresinense, um adjetivo pátrio, teresinense, ele tem que ser grafado. Esse teresinense tem que ser gravado com inicial maiúsculo, adjetivo pátrio. Tem vários exemplos de adjetivo pátrio. Amapá, amapaense, Ceará, cearense, não é? E dentre tantos outros que existem. No caso, dando continuidade dos adjetivos, tem um gênero, não é? Como eu falei, o adjetivo, ele é uma classe gramatical variável. Professor, mas o que vem a ser essa classe gramatical variável? É como eu expliquei antes, ele varia em gênero, número e grau. Ele, variando em gênero, ele varia em masculino e feminino, certo? Só que no caso dos adjetivos, eles variam em adjetivos uniformes e adjetivos biformes. Professor, mas adjetivos biformes e adjetivos uniformes, como é isso? Já já eu explico para vocês, tá certo? Então, como eu ia falando, o adjetivo é uma das classes gramaticais que variam. Então, como é essa variação, professor? Eles variam em gênero, número e grau.
tá certo? Só que ele é um pouco diferente, essa variação de gênero, número e grau, ele é um pouco diferente do substantivo. Por exemplo, quando eu falo em variação de gênero, claro, tô falando masculino e feminino. Só que no caso dos adjetivos, nós falamos gênero dos adjetivos. No caso, o uniforme e o biformes. Professor, o que é uniforme? O que é biformes? Uniforme, única, é uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. No caso, tanto para o masculino quanto para o feminino. No caso, a palavra feliz. Eu não tenho como distinguir feliz. Feliz é masculino ou feminino? Não somente masculino, não somente feminino. Serve para os dois. Ela é uniforme, a palavra feliz. No caso, os biformes, duas. No caso, duas formas. Então, aqui sim, eu posso distinguir o que é masculino e o que é feminino. Por exemplo, a palavra carinhoso. Carinhoso, carinhosa. Então, é biforme, possui as duas formas. Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. No caso, a variação dos adjetivos quanto ao número, não é? Falei que varia em gênero, número e grau. Então, quanto ao número, singular, plural, que é idêntico ao substantivo. Singular, não é? E plural. Na língua portuguesa, o plural tem a marca do S, né? Carro, quando eu digo carro, está no singular, único carro. Eu digo carros, aí já tem o S, que é a marca do plural, que é bem característico na língua portuguesa, tá certo? Isso aqui é bem simples, é igual o substantivo. Já quando eu falo de grau do adjetivo, aí, claro, não é aquele aumentativo, diminutivo, um pouco diferente. O grau eu falo de comparativo e eu falo de superlativo. Que eu tenho, por exemplo, o grau dos adjetivos classificam-se em grau comparativo e grau superlativo. Quando eu digo em comparativo, eu tenho 3 exemplos. 3 tipos de grau, no caso, quando eu falo do grau comparativo. Eu tenho o comparativo de igualdade, o comparativo de inferioridade e o comparativo de igualdade. Quando eu falo de superlativo, eu estou falando de superlativo absoluto sintético e eu estou falando de superlativo absoluto analítico. Tá certo? Vamos lá. Comparativo de superioridade. Superior. Comparativo de superioridade. No caso, a menina é mais inteligente que menino, não é? A aula de português é melhor do que a aula de matemática. O garoto é o menos esperto da sala. Aí já não é mais superioridade. Aí já é inferioridade. Superioridade, superior. Ele é o mais inteligente da sala. Ele é o menos inteligente da sala. Ele é o mais esperto, é o menos esperto da sala. Então, ele é inferior. Superior, inferior. E tem o comparativo de igualdade. O comparativo de igualdade. No caso, professor de matemática é tão bom quanto o de geografia. O professor de português é tão bom quanto o de português. O de português é tão bom quanto o de matemática. Então, aqui é um comparativo de igualdade. Eles estão igual. Ele é tão bom quanto, ambos, os dois são bons. No de superior, superioridade. O professor de português é melhor que o de matemática. Então, o professor de português é superior ao de matemática. Não é? O professor de matemática é inferior ao professor de português. Então, inferioridade. Comparativo de igualdade, o professor de português é tão bom quanto o de matemática. Então, ali tem um índice de igualdade, tá certo? É super inteligente. Então, ele é inteligentíssimo. Não é? Tem justamente essa diferença. Bem fácil identificar. Superlativo absoluto, analítico, ele é muito responsável. Superlativo absoluto sintético, ele é responsabilíssimo. Ele é muito inteligente, analítico, ele é inteligentíssimo. Já o sintético, que apresenta justamente esse final. Íssimo, imo, íssima, inteligentíssima, inteligentíssimo. E aqui a intensidade. Ele é muito inteligente, tá certo? Então, aqui a gente finaliza a aula dessa semana de língua portuguesa com adjetivos, tudo bem? Obrigado, até a próxima.